A gente já está de volta com uma entrevista com o jurista Dr. Kiyoshi Arada sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo. Prestes a ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o longo texto da proposta foi analisado pelo Dr. Arada sob a ótica constitucional. O jurista fala também sobre o clima no país e no Congresso para aprovação da nova Previdência. Veja a entrevista. A reforma da Previdência volta a ser o tema de hoje do NGT Notícias. Mais uma vez, eu converso com o Dr. Arada, agora que a reforma da Previdência está tramitando no Congresso Nacional. Dr. Arada, um prazer mais uma vez estar conversando com o senhor. O prazer é meu, Viviane. Doutor Arada, para começar, realmente que surpresa, que reforma da Previdência gigantesca que chegou na mão aí dos parlamentares, né? Pois é, essa proposta de reforma extrapolou do âmbito daquilo que vinha sendo anunciado e fez uma reforma tão grande que contém no bojo da proposta 400 normas entre artigos, parágrafos, incisos, sem contar as letras, né? Quer dizer, mexe com inúmeros números de artigos da Constituição Federal e das disposições transitórias, extrapola do âmbito da Previdência Social para abarcar a área do direito tributário, direito administrativo, direito financeiro, direito judiciário e, o que é grave, incursiona na área da assistência social, que, como o próprio nome está dizendo, tem caráter assistencial. O beneficiário nada paga. E a Previdência Social tem caráter contributivo. Quer dizer, o contribuinte paga para obter no futuro os benefícios e alguns benefícios no decorrer do pagamento. Não é? Então, essa mistura da Previdência Social com assistência social que integra a Seguridade Social junto com a saúde é que tem levado, no meu entender, ao desequilíbrio financeiro da Previdência Social. Acaba colocando despesas que não é da Previdência dentro da Previdência. Por isso que eu estou propondo um orçamento independente só para a Previdência Social, certo, deixando a Seguridade Social, o orçamento da Seguridade Social para a saúde e assistência social, porque tanto a saúde como a assistência é a população inteira que está custeando por meio de impostos em geral. Doutor Arada, a proposta da Previdência chega à Câmara dos Deputados e passa aí pela Comissão de Constituição e Justiça. Ao seu ver, o senhor viu alguns pontos de inconstitucionalidade nessa proposta? Sim. Ao extrapolar do campo restrito à Previdência Social e mexer na atividade jurisdicional do Estado, incorreu numa inconstitucionalidade gravíssima, porque o artigo 5º, artigo 195, parágrafo 5º, diz que nenhum benefício pode ser outorgado sem a respectiva indicação da fonte de custeio. Essa norma está voltada, evidentemente, para o legislador. O legislador não pode criar um benefício sem dizer que fonte vai custear aquele benefício. Ele mudou essa redação. Ele diz que nenhum benefício pode ser outorgado pelo Poder Judiciário sem indicação de fonte. Ora, o Judiciário não cria benefício. O Judiciário aplica a lei vigente. Aquele benefício pleiteado está na lei ou não está? Se está na lei, ele condena a União a pagar o benefício. Se não está na lei, ele julga improcedente. Você não pode interferir na atividade jurisdicional do Estado. Isso é uma visão correta do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista jurídico, absolutamente errado, porque o princípio da universalidade da jurisdição, que garante ao cidadão que tenha o seu direito lesado ou ameaçado recorrer à via judicial, é a cláusula pétrea.
Nenhuma emenda pode modificar isso daí, só uma constituinte original, entendeu? Então, com certeza, a Comissão de Justiça de Constituição e Justiça? Constituição e Justiça irá barrar esse artigo. Outro artigo é que trata de sintonia com o princípio da isonomia, os agricultores. Certo. Né? Joga muito pesado em cima deles. Ainda que tendo um dispositivo atenuando o rigor, dizendo que a lei poderá diminuir o tempo de contribuição do agricultor, mas a grande verdade é que ele acaba pagando mais do que os demais, porque ficticiamente ele fixa uma produtividade mínima, né, sobre o qual incidiria a alíquota da contribuição social. Né? Ora, se a base de cálculo é a produção agrícola, se veio geada, veio estiagem e o agricultor não conseguiu colher, não há base de cálculo. Não tem que fixar a alíquota mínima. Não é? Isso é uma ficção jurídica que acaba desgraçando ainda mais o agricultor que sofreu os efeitos dos fenômenos da natureza. Sem dúvida. E, doutor Arada, a gente vê, né, que o ministro Paulo Guedes já anunciou aí para os parlamentares que a meta dele é a economia de 1 trilhão. Então, ele vê que os parlamentares podem mexer na proposta ou baixando aí o mínimo da idade da mulher, de 62 para 60, que até o presidente da República disse que poderia ser feito, ou mexer justamente no que o senhor está falando, no trabalhador rural. Nos dois, não dá. Como é que a gente faz para encaixar a Previdência sem perder os benefícios? Bom, se o governo tivesse centrado naquilo que anunciou antes de mandar a PEC para o Congresso, essa reforma passaria com muito mais tranquilidade, né? A proposta original do Guedes, ministro Guedes, de igualar a idade mínima de aposentadoria para homem e mulher, 65 anos, já traria de imediato uma economia muito grande, porque postergaria os futuros beneficiários da aposentadoria e, eventualmente, da pensão. Não é? Mas, por exigência do presidente da República, rebaixou a idade mínima da mulher para 62. E agora a bancada feminista parece que está chamando isso de discriminação. Eu não sei onde é que está a discriminação, se na exposição de motivos está comprovado por A mais B, fundada nas estatísticas do IBGE e de outros órgãos, que a expectativa de vida da mulher é maior do que do homem, assim como a expectativa do aumento de sobrevida é maior. Então, que a mulher, principalmente a casada, tenha que receber um tratamento privilegiado, isso é indiscutível, mas no seu devido tempo, no devido lugar, enquanto ela está trabalhando. Agora, na aposentadoria, não, porque todo mundo tem que ser igual. Doutora Arada, muitas mulheres falam, algumas especialistas dizem que a mulher, essa previdência, essa proposta da previdência, na verdade, vai empobrecer a mulher, porque a mulher terá mais dificuldade de cumprir aí para se aposentar integralmente os 40 anos de contribuição, porque ela para ter o filho, acaba não contribuindo, depois volta para o sistema, então seria empurrado para a mulher a aposentadoria por idade, o que deixaria ela mais pobre. O senhor concorda com isso? Não concordo, não, porque a licença gestante, essas coisas todas, é contado como tempo de contribuição. Então não vai diminuir o tempo de contribuição, entendeu? Agora, a grande verdade é que a expectativa de vida e de sobrevida, a mulher leva vantagem, né? Os homens morrem antes do que as mulheres. Então, você querer inverter essa realidade parece algo que não se atina com bom senso. Doutor Arada, o Paulo Guedes tem muita pressa para aprovar essa proposta da Previdência. A expectativa é que seja aprovado até o recesso de julho. Por que tanta urgência na reforma da Previdência? A urgência
os números falam por si. Pela exposição de motivos, nós verificamos que em 2018 a Previdência Social acumulou um déficit de 195 bilhões e 200 milhões, certo? Então, com uma expectativa de aprofundar mais ainda esse débito ao ponto de comprometer os recursos para pagar os futuros aposentados. Não é? Então, isso é uma realidade. É preciso, portanto, aprovar com urgência. Mas, mais importante do que constatar o débito é constatar a causa do débito. Se nós formos analisar, nós iremos verificar que até 2015, desde 1992, a União vem retirando 20%, e agora em 14 e 15, 30%, de recursos pertencentes à Previdência Social, através do Fundo Social de Emergência do governo Fernando Henrique. Depois migrou para um outro nome, Fundo de Estabilização Fiscal. E, finalmente, como a economia já está estabilizada, então vamos dar um outro nome. Aí ninguém conseguiu aventar um nome pomposo. Falei, mas deixa sem nome. DRU, Desvinculação da Receita da União. 30% de toda a arrecadação tributária da União é retirado do orçamento onde está o recurso da Previdência. E é, portanto, desviado. Desviado constitucionalmente, porque os parlamentares vêm prorrogando esse fundo a cada 4 anos. A última prorrogação se deu pela emenda 99 de 2016, vai vigorar até 31 de dezembro de 2023. Quando chegar em 2023, vão prorrogar até 2030 e assim por diante, porque o governante tomou gosto pela despesa sem as amarras da lei orçamentária que tolhe a sua liberdade de aplicar onde ele bem entender. Tem que aplicar segundo manda a lei, e ele não gosta disso. Sem dúvida. Entendeu? Ele Até gosta de gastar a sua discrição. Até um governante competente, bem intencionado, até concordo, porque o orçamento ele é feito com base na previsão do que vai ocorrer no outro ano. E pode não bater muito a previsão com a realidade, então tem que ter margem de manobra. Mas se você pegar um mau governante, ele vai fazer um desvio de tal forma que não vem atender o interesse público. Um governante gastando dinheiro público à sua discrição, né? Uma discrição dentro de certa forma, dentro da legalidade, sem desvio, até é possível concordar. Mas não é o que está na Constituição. A Constituição fixou o princípio da despesa pública nos termos da lei. É proibido conceder crédito ilimitado. Tem que fixar despesa centavo por centavo. Se faltou, você tem que pedir autorização do Congresso para abrir crédito suplementar adicional. Entendeu? E é isso, doutor Arada, nesse ponto, o governo, para acelerar a proposta, quer colocar aí em votação no Senado um pacto federativo, que é justamente para os estados e os municípios poderem organizar aí o orçamento do jeito que eles quiserem. Então, em vez de 20%, 30% para educação ou para a saúde, não teria mais limite. Exato. Esse pacto federativo, só a visão de um estatista, de um economista do tipo Paulo Guedes, é que conseguiu vislumbrar. Eu sempre questionei isso. Para que tem representantes do povo no Congresso Nacional para direcionar as despesas? Por conta da arrecadação que o próprio Congresso Nacional, arrecadação de tributos, decretou. Ao princípio da legalidade tributária, segue-se o princípio da legalidade das despesas. E quem fixa a dotação orçamentária das despesas é o Congresso Nacional. Então, esse pacto federativo dá liberdade para os deputados, que não precisa mais ficar
correndo atrás do Palácio, pedindo, pelo amor de Deus, para encampar a emenda parlamentar, entendeu? Então, eles é que vão direcionar para onde vão as receitas arrecadadas. Não tem sentido fixar um percentual X para a saúde, outro X para a educação, porque aí os deputados não têm, então, o que fazer. Tá? Então, mas esse pacto, para não confundir, não atrasar a Previdência, o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, que vai retirar, não vai mandar. Entendeu? Em compensação, ele vai azeitar os trabalhos dos congressistas de outra forma, gastando dinheiro. Perfeito. O governo já definiu, para agradar os prefeitos e governadores, que o segundo e terceiro escalão dos órgãos federais nas respectivas unidades serão indicados pelo presidente Rodrigo Maia da Câmara Federal. Entendeu? Então, esse jogo de dar cá, toma lá, que falamos no outro programa, não vai acabar, porque isso faz parte do jogo democrático, entendeu? Os deputados querem levar mais verbas para o seu estado que representa e também colocar seus correligionários, colaboradores, aqueles que sustentam a sua candidatura, nos cargos públicos importantes. Doutor Arada, o senhor que conversou aí com o ministro Paulo Guedes, qual a expectativa dele para essa reforma da Previdência passar no Congresso? Ele acha que tem clima para isso? Não tem clima, mas eles estão construindo esse clima. E essa construção desse clima pode, momentaneamente, causar um déficit orçamentário. Pode custar dinheiro. Agora, o presidente Jair Bolsonaro rebateu a crítica da mídia, dizendo que ele está abrindo torneira das emendas parlamentares. Ele diz que está cumprindo o dispositivo constitucional, diz que a verba oriunda da emenda parlamentar é impositiva. Como o próprio nome está dizendo, é orçamento impositivo. Mas impositivo só para aquelas verbas oriundas da emenda parlamentar. Agora, eu não sei até que ponto isso é verdade ou não é, que é impositiva não tenho dúvida. Agora, se é para liberar já ou ao longo dos 12 meses, esse é o outro problema. Perfeito, doutor Arada, muito obrigada pela entrevista. Com certeza vamos falar ainda muito sobre a reforma da Previdência. Obrigada pela sua paciência para explicar para o telespectador do NGT Notícias. Eu que agradeço. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!